como você reage quando precisa tomar uma decisão. É um processo fácil ou você começa a roer as unhas, entrar em pânico e quer sair correndo para as montanhas para fugir dessa angustiante situação? Pois eu descobri que a maior parte dos nossos problemas em relação a decisões está no fato de que nós não temos um método para fazer isso. Cola nesse vídeo que eu vou falar mais junto com este livro. Oi, eu sou Andrene Busnello, sou especialista em descomplicar e hoje eu quero te ajudar a descomplicar a questão das decisões, tá? Viver é tomar decisões. Pode não ser todo dia, assim, grandes decisões, mas a gente está decidindo desde a hora que acorda. Decide se vai ficar 5 minutos a mais na cama ou se já vai pular e começar o dia. Nós decidimos o que vamos vestir, o que nós vamos comer. Nós decidimos. Muitas decisões são por hábito. São aquelas decisões que são do nosso cotidiano e que realmente não demandam muito esforço. Nós já estamos habituados e muitas vezes nem percebemos que estamos decidindo. Mas este livro aqui, Decisões Inteligentes, fala daquelas decisões mais complexas, que são as que nos tiram o sono, tá? Então, coloquei lá no meu Instagram uma pesquisa e vocês escolheram este livro aqui para eu ler e comentar. Então, antes de eu começar, poxa, eu li o livro, tá? Fiz as minhas anotações, tô aqui compartilhando, então dá uma força. Se inscreve no canal, já dá o like para esse vídeo aqui, que ajuda o tal do algoritmo, né, a entregar esse conteúdo para mais pessoas, tá? Bom, dito isso, vamos falar sobre decisões. Quero começar aqui com um trechinho do livro. Ai, gente, não decorei, tá? Vou ler. Quando passamos pela experiência de uma decisão importante, sofremos períodos alternados de dúvida e de autoconfiança exagerada, de procrastinação, de confusão, com mudanças abruptas de opinião e mesmo desespero. Nossa inquietação com frequência nos leva à tomada de decisões precipitadas, ou demoradas demais, ou arbitrárias demais. Ou seja, é como se ele nos visse, né? Os autores assim estivessem ao nosso lado na nossa vida. E realmente é isso. Só que daí o que eles falam? Que é o aleluia deste livro e que eu vou dizer, já me ajudou enquanto eu fazia a leitura. Que na verdade, por mais que a gente tome decisões na nossa vida e que eu já tenha tomado grandes decisões, né? Quando eu fui morar fora do país, eu tomei uma decisão. Quando eu resolvi me mudar para a cidade que eu moro hoje, assim, a gente, né? Tô pegando 2 decisões de mudança de local, mas existem inúmeras outras decisões que a gente toma. Só que o fato de nós tomarmos decisões, né, já termos tomado decisões grandes ao longo da vida, não quer dizer que isso nos prepare necessariamente para as próximas decisões. E por quê? Porque os elementos das decisões são diferentes, né? Eu citei aqui 2 exemplos de quando eu me mudei. Só que foram em contextos diferentes. Foi tudo muito diferente. E o fato de eu ter decidido uma vez não necessariamente tornou mais fácil a minha próxima decisão. E eles falam que a grande questão é que as decisões variam. Então, por isso, a gente precisa ter consciência do esforço, porque o esforço para tomar a decisão, ele acaba não variando tanto. E aí o que a gente precisa pensar é que não é a quantidade de decisões que a gente já tomou na vida que nos tornam melhores em tomar decisões, e sim o método que a gente emprega. Então a gente tem ali, não é a quantidade de decisões, e sim a forma como a gente decide. Aí eu falei, puxa, eu achei que, né, que com a idade ficava mais fácil a gente tomar decisões. Fica mais fácil, mas porque a gente acaba tendo compreensão de alguns
alguns elementos ali, vou explicar todos eles, que facilitam esse nosso processo de decisão, tá? Então não é o quanto de decisão, e sim o como a gente decide. Primeira coisa que já tem que desconstruir na nossa cabeça, tá? E aí eles falam aqui ao longo do livro sobre processo de decisão, né? E trazem alguns elementos ali que tem que ser lógico, que tem que ser direto e objetivo, que tem que ter foco, né? Naquilo que é importante, que a gente precisa considerar tanto a parte analítica, né? Como a parte intuitiva também. Não dá para descartar a nossa intuição. Então são fatores objetivos e subjetivos. A questão da gente precisar, né, captar ali muita informação para poder fazer uma boa análise, né, ter dados relevantes. Tudo isso para mim aqui no início do livro foi um pouquinho chovendo molhado, né? Mas é necessário esse início, e ele é bem rapidinho, né? Contextualizando a questão para que a gente consiga avançar para o método, tá? Então, dentro do método, eu preparei aqui um esquema, né? Um método que eles propõem. Tem basicamente 5 elementos que são fundamentais, tá? Que são 5 elementos que se aplicam a todos. Eu fiz o quadrinho aqui, que é para ficar martelando na cabeça de vocês, assim como ficou martelando na minha, tá? Esses 5 elementos aqui do processo de decisão se aplicam a todas as decisões que a gente toma. A gente precisa olhar para isso aqui e aplicar, tá? Depois, tem outros 3 elementos que eles vão trazer mais pro final do livro, que daí podem ou não se aplicar, né? E aí a gente precisa observar que daí seriam 3 elementos extras, que incertezas, tolerância a riscos e decisões inteligentes. Aí, esses 3 elementos, eles acabam focando muito mais em decisões que são mais complexas, né? Cenários que estão mudando no momento. Então, eu achei que isso, para mim, ficou com uma cara mais de business, né? De negócios. Dentro desses 5 elementos aqui, os 2 primeiros que foram o pulo do gato pra mim, tá? E aí, ó, eu até coloquei mais em negrito, que ele faz ali essa, tipo, sigla, né, pro processo de decisão ali, que seria o PROACT, né? É uma questão mais ser proativo, assim. Ok. Pra mim não mudou nada ter, né, essa questão da sigla, porque depois que tu começa a entender, ler o livro, aí tu vai dizendo assim, meu Deus, como que eu nunca pensei nisso? Tão óbvio, tá? Então eu quero focar aqui com vocês os 2 primeiros, que pra mim foi onde a minha cabeça, puff, explodiu. Os outros 3 são consequências, tá? E, inclusive um é consequências, né, da decisão, mas assim, os outros 3 não tiveram impacto para mim que os 2 primeiros tiveram, e eu acho que é por isso que eu vou focar agora no vídeo, até para não ficar muito longo, em problema e objetivos, tá? Então, beleza. Vamos lá. Problema. Cara, aqui eu vi o quanto eu decido errado, o quanto é sofrido o meu processo de decisão pela má formulação de um problema, né? Então, qual é realmente o problema? E aqui ele tem uma outra frase no livro que eu até postei no Instagram ali como um teaserzinho, assim, uma provocadinha já, né, avisando que esse vídeo estava vindo, que diz: uma decisão razoável para um problema bem definido é bem melhor do que uma solução excelente para o problema errado. Paf! Tapa na cara, né? Então, assim, se a gente acha que tá muito fácil de decidir, provavelmente o nosso problema está errado. Uma coisa que eu gostei muito no livro é que ele traz vários exemplos, então fica muito fácil da gente compreender, porque não tá só na teoria, tá no plano da aplicação prática, tá? Então, quer ver essa questão do problema aqui, né, que aí os autores trazem.
Poxa, muitas vezes a gente fica ali pensando, em que academia eu vou fazer ginástica, né? Um exemplo bem banal. Em que academia eu vou fazer ginástica? Quando, na verdade, o nosso objetivo não é necessariamente definir em qual academia. Se a gente começa a se perguntar e ver qual é a nossa real necessidade, as opções podem ser, né? A pergunta poderia ser: onde farei exercícios? Numa academia, no parque, ou comprarei equipamentos para fazer em casa? Então aqui, olha só como começa a dar uma pirada. É quando a gente precisa dar um passo para trás e olhar muito amplo, né? E aí a questão do problema com a questão dos objetivos, para mim começou a misturar bastante. Porque muitas vezes a gente define, pensa qual é o problema. Aí quando tu entra na parte dos objetivos, quais são os meus objetivos com aquela decisão? Aí pode surgir a possibilidade de o meu problema estar errado, né? Então, quando eu começo a pensar nos meus objetivos, eu posso perceber que, na verdade, eu estou pensando de forma equivocada, né? Então, quando eu pego, que nem a questão da academia, em qual academia eu vou me matricular? Quando eu começo a entender que o meu problema não é frequentar uma academia e que o meu problema é me exercitar, né? Que o meu objetivo ali, o que eu espero. Aí eu começo a pensar que eu quero me exercitar X vezes por semana, que eu preciso ocupar uma janela de tempo que eu tenho no meu dia, que eu preciso pensar no meu deslocamento, né? Que tem N fatores ali que são meus objetivos também. Aí eu posso me dar conta que talvez eu não esteja com a melhor problemática ali, né? Que eu tô pensando em resolver algo que pode até me causar mais problemas para frente. Então eu achei bem interessante isso aqui. E aí começa, né, da gente pensar. Quando eu vou pensar nos objetivos, gente, aqui no vídeo eu vou misturando os dois, porque para mim foi bem legal pensar dessa maneira, o meu raciocínio fluiu. Quando eu penso nos meus objetivos, eu não necessariamente preciso pensar apenas no meu objetivo para aquela decisão, mas sim ter uma compreensão bem ampla dos meus objetivos de vida, né? O que eu quero? E aí eu me lembrei que quando eu decidi morar aqui em Maringá, eu tinha muito claro um objetivo de vida para mim, que era ter mais segurança e qualidade de vida, né? E aí ficou muito fácil tomar a decisão de sair de onde eu morava e vir para cá, porque aqui eu tinha mais qualidade de vida e segurança. Aí a cidade, né? Depois a minha decisão poderia ser até para qual cidade eu me mudo e não necessariamente porque lá eu não sabia, né? Eu não tinha lido o livro. Talvez o meu problema não fosse me mudo ou não para Maringá, e sim para qual cidade eu vou me mudar. E eu poderia ter pesquisado outras opções também, né? Tendo esse objetivo mais esclarecido. Então, olha aqui que legal como a gente começa, né? A pensar, dar um ou dois passos para trás para poder tomar uma decisão melhor. Mesmo que na hora a gente diga, tô colocando mais fatores, mas a longo prazo essa decisão vai ter um impacto muito mais positivo, né? Quando a gente fala dos objetivos, eu falo aqui da gente ter clareza nos nossos objetivos de vida, a gente precisa entender que objetivos mudam, né? Os meus objetivos de vida quando eu tinha 20 anos, gente, qualidade de vida e segurança estavam só no dicionário, né? Eu queria outras coisas, eu tinha outros objetivos e eu fui suprindo com outras decisões. Então, a gente precisa compreender o momento de vida que nós estamos, e algo que eu relacionei muito com o meu trabalho é a questão dos nossos valores, né? Porque uma decisão, se ela ferir um dos nossos valores, vai ser muito complicado. A gente não vai conseguir tomar essa decisão, ou mesmo que escolha aquela opção, se bate nos nossos valores, não fica sustentável a longo prazo.
Também a gente precisa pensar em objetivos, não apenas individualmente, mas existem outras pessoas, outros objetivos alinhados ali que precisam ser contemplados nessa decisão. Opa, talvez seja a hora de eu dar um passo para trás novamente para rever o meu objetivo, né? Então eu achei muito interessante esse vai e vem aqui da gente pensar nessa questão, né, das decisões. E aí, claro, depois olhar para as alternativas traz muita questão da criatividade, né? De pensar coisas muito absurdas, assim. E aí me lembrou muito o nosso processo de brainstorming dentro da publicidade, né? Essa é a minha formação. E o quanto a gente usa essa ferramenta, né, que é o famoso toró de ideias, né, que a gente lança todas as ideias possíveis e imaginárias. E aí a questão das alternativas é isso, é a gente pensar muito, não ficar limitado só em duas opções, né, ou decisões de sim ou não. Decisões de sim ou não, né? E aí pega, me muda ou não para aquela cidade. Pense em outras alternativas, olhando principalmente para os teus objetivos, né? E talvez ali tu mude o teu problema, a tua pergunta que tu vai ter que, né, te fazer para decidir para que lado tu vai. Então, quando a gente sai de decisões de sim ou não, e cria mais alternativas, a gente consegue ter mais possibilidades de uma escolha, de uma decisão mais acertada. Fala também das consequências, né? De eu pensar quais serão os impactos da minha decisão. Então, até para eu decidir, olhar para frente, né? Olhar também para quem vai ser impactado ao meu redor, se minha família, né? Se eu tô querendo mudar a minha empresa, como é que vão ficar meus colaboradores, né? Então, assim, tem muito essa questão, tá? Então, isso aqui pra mim é o principal, né? E as trocas quais serão as minhas relações de perdas e ganhos também, né? Com a decisão que eu vou fazer. O que eu posso, né, barganhar aqui? Porque aqui, quando entra, né, e aqui trocas, tá ligado muito com as consequências, né, como é que eu posso começar a barganhar aqui, vamos dizer assim, né, de, ok, eu abro mão disso, mas não abro mão daquilo, eu posso trocar isso por aquilo, então a gente vai olhando dessa forma, mas para mim, assim, o que explodiu minha cabeça foi a questão de como determinar um problema e a questão dos objetivos. E aí tem uma outra partezinha aqui que eu achei bem interessante, né? Que ele fala muito, né, também de tu, dentro desse método, escrever, né? Não tomar decisão num dia, de tu ir formulando, dorme, com a cabeça fresca, tu olha de novo para as tuas anotações, né? Vai vendo se não esqueceu nada, se algo pode ser cortado e não é mais relevante. E aí, sobre a questão dos objetivos, tem aqui, ele tem uma listinha ali, né, de coisas para ajudar a reduzir, né, as nossas listas e otimizar. Mas uma que me, assim, ó, doeu quando eu li foi essa aqui, ó. Reflita sobre como explicaria a decisão para outra pessoa. Como a justificaria? Suas respostas podem talvez revelar questões complementares. Eu achei muito interessante essa parte aqui, tá ali dentro, né, dentro dos objetivos, o porquê que tu vai tomar essa decisão, né? Qual é o objetivo de tomar uma decisão? E aí pode ser que tu te enrole, né? E aí eu lembrei, então tô falando, não, esse livro me ajudou. Eu tava pensando, né, compartilhar com vocês. Eu tava avaliando a questão de, vendo ou não vendo o meu carro? Porque, né, depois da pandemia, minha vida ficou muito online. Eu tenho usado pouco, eu comecei a achar que é um investimento, né? Tem muito custo anual. Será que tá valendo a pena ou não? E aí eu me lembrei que eu já tinha conversado com duas pessoas a respeito disso, e toda vez que eu tento explicar por que isso, eu até sou bem convincente no meu argumento, mas eu não me convenço.
Não adianta. E aí, lendo o livro, eu me dei conta que bate com o meu valor de liberdade. Hoje, para mim, é muito importante ter o carro, não pelo status do carro, mas para que eu possa fechar um negócio, um treinamento de hoje para amanhã, pegar meu carro e ir jogar todas as coisas dentro, ter essa liberdade, poder marcar compromissos ali com pouca, né, com uma janela pequena de tempo, não depender muito de Uber, né, ou de qualquer outro aplicativo. E aí eu me dei conta que a minha decisão não é mais vender ou não o carro, mas sim como eu posso fazer este carro me dar menos despesa. É isso que eu preciso pensar agora. Então eu vou pensar vou ver um seguro que possa ser melhor, vou repensar a manutenção, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que pensar em outras alternativas, porque eu vi que o meu problema, na verdade, era como não desperdiçar recursos e não a questão de vender ou não o carro. Então, olha que maluco isso aqui, quando eu comecei a ler o livro, né? E aí, puxa, eu tô vendo pela ótica errada, tá? Então, esse foi, né? Eu tô compartilhando com vocês aqui um pouco do que eu li. Claro que esse livro daria aí para um vídeo de 1 hora, mas eu acho que com o que eu trouxe aqui, vocês já podem dar uma explodida de cabeça, né? E pensar de forma diferente quando tiverem um próximo problema pela frente, uma próxima decisão a tomar, né? Algo a resolver ali. E aí vocês vão tomar decisões mais inteligentes, tá? Então, ó, bem interessante, né? Gostei muito, mas tô trazendo aqui o que realmente chamou atenção, tá? Comenta aqui se gostou, se achou que tem alguém que precisa desse conteúdo, né? Manda, compartilha o link do vídeo pra gente espalhar aí, né? Esse pode pirlim-pim-pim das boas decisões aí, apenas esse olhar, né? Diferenciado, tá? Para a forma como a gente decide, ok? Então era isso, pessoal. Foi um prazer dividir aí a minha leitura com vocês e nos vemos na próxima.